quero agradecer a Deus por estar aqui, retornar a esta casa. Quero agradecer ao Senhor por poder viver vivos. Glória a Deus! E quero convidar os queridos a se colocar de pé. Glória a Deus! Poderoso Deus, tu és santo. Abrir as suas Bíblias em Jeremias. Glória a Deus! Deus amado! Jeremias capítulo 29. Aleluia. Jeremias capítulo 29. Glorioso é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Jeremias capítulo 29. Santo é o teu nome. Temos aqui uma carta do Senhor para os que estavam presos. E Oh Deus, da vitória! do versículo 11 até o versículo 13. Aliás, até o versículo 14. Todos acharam? Amém. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Dá para dar glória? Glória a Deus! Aleluia! Eu quero convidar você, neste momento, a pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Deus, E aleluia! nós vamos orar ao Senhor nesta oração. Graças a Deus. Nós vamos agradecer pela oportunidade que temos É Deus! de estar no santuário do Pai, na casa de Deus. Deus tremendo, Deus maravilhoso. E nessa noite nós vamos ouvir e aprender melhor o que é reavivamento, Aleluia. o que é ser reavivado. Deus, aleluia! Sairemos daqui com o coração em chama, porque o Senhor está neste lugar. Deus, aleluia! E vai operar em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Comece a orar, comece a agradecer a Deus. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus. Por esse momento, todos esses Valeu a pena, Senhor, intervir por nós. Ah, Senhor, valeu a pena, todos os que mas é um momento. valeu a pena, Senhor, porque estamos aqui, estamos neste lugar, estamos celebrando o teu nome, estamos, Deus, confessando que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, que é o nosso pastor, que é o nosso redentor. Obrigado, Pai, porque essa igreja conseguiu chegar no 12º dia de uma jornada de clamor, de uma jornada de aprendizado, de uma jornada de crescimento, de uma jornada de quebrantamento. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque temos visto grandes coisas da tua parte acontecer no Brasil, fora do Brasil, na Ásia, na África, Senhor, na América Central, na América do Norte. Deus de poder, nós estamos cientes que o Senhor está realizando salvação, que o Senhor está realizando
manifestando grandes coisas no nosso meio, nos nossos dias. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós sabemos que neste lugar não é diferente. Que o Senhor é o Deus conosco e que se faz em nosso meio. Pai querido, nós consagramos nesse momento. Queremos aplicar tudo que o Senhor vai nos ensinar nesta noite. Nos capacita em nome de Jesus Cristo. A minha glória. Amém. Amém. Os queridos podem tomar seus assentos. Temos aqui uma promessa. Temos aqui um desafio. Chama a atenção que o profeta Jeremias era um profeta do povo. Andava pelo meio do povo. Mas era um profeta chorão. Lamentava, chorava, reclamava. Na situação que estava vivendo, ele reclamava porque o povo não estava dando crédito ao que Deus estava fazendo. E hoje eu percebo nos nossos dias muitas pessoas reclamando, mas não por aquilo que Deus está fazendo, e as pessoas não ouvem, não veem. Reclamam porque não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Oh Deus, da vitória, Jesus. Sempre as pessoas estão murmurando porque está demorando algo, está desejando uma coisa e não conseguem. Estamos vivendo uma época em que as pessoas estão semelhante ao tempo de Jeremias, elas estão indo para o cativo. Elas estão indo para a prisão. Elas estão sendo amedrontadas. Elas estão cercadas de medos, de fobias. Elas estão cercadas de insegurança. Elas estão cercadas de tantas dúvidas e incertezas. Chama a atenção que naquela época também, havia pessoas que estavam chorando por causa da crise que estava acontecendo. Mas há uma igreja nos dias de hoje, levantada por Deus, que chora, que clama, mas não porque as coisas não estão dando certo, não porque as coisas estão sendo levadas de forma ao descrédito, não, pelo contrário, elas estão clamando e chorando, porque querem uma reforma, querem um avivamento, querem que o coração dos seus irmãos, da sua família, da igreja, seja reaquecido, reanimado. Eu quero nesta noite destacar exatamente isso. A igreja que precisa clamar e chorar por um avivamento. A igreja que precisa chorar e buscar não os seus próprios interesses, não os seus próprios desejos, mas os interesses do reino e os desejos de Deus. A igreja que precisa começar a clamar, a chorar, a jejuar, não por causa das suas próprias vontades, mas por causa das vontades de Deus. E essa vontade precisa ser concretizada em nossas vidas. Eu quero esta noite mostrar a você a luz da palavra de Deus. Graças a Deus. Por que precisamos de um avivamento? Deus. Precisamos de um avivamento porque, semelhante ao povo que estava na Babilônia, naquela época de Jeremias, semelhante àquela época, o povo estava com fome, fome por justiça, fome por amor, fome por esperança, fome por ética, fome por credibilidade. Hoje em dia, a igreja é desafiada a saciar a fome. E muitas das vezes a sociedade bate diante da igreja e não consegue encontrar.
relacionamento, fome de verdade. E por causa dessa fome, Deus levanta o profeta Jeremias. Oh Deus, aleluia. E começa a chorar. E começa a clamar. E começa a suplicar ao Senhor para que essa fome possa ser substituída por abundância. Deus da graça, Jesus. Nós vivemos esse grande avivamento. É necessário 3 coisas. E antes de falar sobre essas 3 características, é preciso destacar a vocês que se a igreja não chora e não clama por causa do povo que está faminto, por justiça, por amor, por relacionamento, por verdade, é porque essa igreja está morta. Mas como essa igreja não está morta, como essa igreja está com as portas abertas, está totalmente firmada na palavra de Deus, como essa igreja está ali alicerçada na palavra de Deus, como essa igreja está reanimada pelo poder do Espírito Santo, então podemos acreditar e crer que essas características são a paz para que possamos sair daqui e provocar uma mudança nesse bairro e nessa cidade. A primeira coisa que me chama a atenção: se você quer um avivamento, você precisa ser realista. Oh Deus, aleluia. Verdade. Seja realista. Existem vários ossos secos ao nosso redor. Existem vários ossos secos. Em qualquer lugar que você anda, o cheiro é o cheiro de defunto, de imundícia. Deus fala para o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, profetiza sobre os nossos secos. Ele começou a profetizar, e na medida que ele começou a profetizar, aqueles ossos começaram a ter vida. Oh Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é entender que a gravidade da situação. Em Lamentações, capítulo 1, verso 16, está escrito claramente. Veja, é por isso que eu choro, as lágrimas inundam meus olhos, ninguém está por perto para consolar, não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Admitir que muitas das vezes o diabo está matando famílias, está destruindo famílias. Admitir que muitas das vezes o nosso adversário está fazendo a festa em vários quintais, em várias residências, em várias famílias. Oh Deus. Admitir a realidade, dizer, puxa vida, o que está acontecendo, olha, isso é fato. Sermos realistas. Deus da graça. A maior estratégia de Satanás é fechar os nossos olhos, falar assim, não é bem assim, não é assim, não é dessa forma que você está querendo falar. É preciso admitir o que está acontecendo. O povo de Neemias, por exemplo, quando ele fica sabendo o que está acontecendo na sua terra, ele chora, ele começa a jejuar. Isso é resultado da realidade. Quando a gente começa a ver que as coisas não estão bem na família, na empresa, na cidade, no bairro, a gente começa a colocar o coração na miséria, a gente começa a sentir a dor daquele que está perdido, e aí nós começamos a clamar, a orar, e Deus começa a levantar cada um de nós para sermos a diferença desse lugar. Primeira coisa, seja realista. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Admita a fome. Mas admita que a fome existencial que acontece nos nossos dias é por causa do abandono da palavra de Deus. Muitas das vezes ouvimos as pessoas falarem
a criticar. Critica B, critica C. Só reclamando. Buscar saber a realidade não é para você ouvir e criticar. Saber o estado que está, a realidade que você vive, ainda que seja um caos. Não é para você criticar, mas é para você clamar ao Senhor. É para você começar a clamar ao Senhor. É para você começar a admitir que não está usando a palavra de Deus corretamente. É para você dizer: Senhor, de fato, eu sou instrumento das tuas mãos e estou negligenciando a tua palavra. Muitas das vezes a gente simplesmente faz o seguinte: eu não tenho condições, vou deixar para o pastor fazer isso. Vou deixar para o fulano fazer isso. Você não precisa de curso para ser usado por Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ser usado por Deus. Seja realista. Reconhece que muitas das vezes você não ora. Reconhece que muitas das vezes você não lê a palavra. Reconhece que muitas das vezes você não busca aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Às vezes você ora: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas em Deus, falar é fácil, mas nós precisamos aprender a ouvir o que Deus quer de nós. Muitas das vezes nós falamos, mas não ouvimos o que Deus quer. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Seja realista. Assim como um bebê chora quando está com fome, é necessário chorar diante de Deus. É necessário clamar diante de Deus. Mas fazer isso não de uma vez na vida, uma vez ou outra, mas fazer isso de forma persistente. Enquanto Deus não mudar essa situação, eu não vou parar de chorar. Amém, Jesus? Admita os fatos. Admita a realidade. Entenda o que está acontecendo ao redor. Quando a gente admite que existe crise, a gente simplesmente chega para o Senhor e fala: Pai, há uma crise. E eu reconheço que eu não posso, mas o Senhor pode. Diga comigo: Deus pode. Glória a Deus, aleluia. Seja realista. O diabo muitas das vezes está fazendo a festa, destruindo casa, destruindo família, destruindo muitas coisas. Muitas das vezes a gente fala assim: não é bem assim não. Seja realista. E fala: Satanás, você estava destruindo até agora. A partir de hoje você não toca mais as mãos. Você não entra na minha família, você não entra no meu casamento, você não entra nas minhas finanças, você não entra na minha vida, você não entra na minha igreja, você não entra na minha cidade. A partir de agora você não faz mais nada. Deus, amém, queridos? Reconheça os fatos. Reconheça os fatos. Segunda coisa que me chama a atenção: para vivermos um grande avivamento, um grande reavivamento, primeiro, ser realista e reconhecer muitas das vezes nós abandonamos a palavra de Deus. Segundo, identificar os pecados cometidos, confessar, abandonar. É preciso identificar pecados. É preciso identificar o que realizamos de errado. Quando a presença de Deus passa a ser uma realidade na nossa vida,
Quando a presença de Deus passa a ser real em nossos corações, reconhecemos a santidade de Deus. Façamos a entender melhor o caráter de Deus. É Deus. É preciso confessar. Muitas das vezes as coisas não estão dando certo e a gente insiste em fazer aquilo que não está dando certo. Eclesiastes fala que é tempo para todas as coisas, existe tempo para correr, existe tempo para parar. Às vezes é tempo de parar. Pare. Identifique o que está errado, identifique o que está acontecendo. Confessa. Ah, Senhor, eu não tenho condições de viver assim. Eu não posso viver nessa situação. Eu não consigo estar da forma que estou. Confessa. Quando estamos diante de Deus, a gente precisa identificar a nossa mediocridade, a nossa arrogância, a nossa rebelião. Muitas das vezes nós vamos fazer alguma coisa e Deus fala, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. não, e a gente vai e faz. E aí a gente quebra a cara e vem correndo para Deus e Deus simplesmente fala, eu falei não. E você fala, mas você falou direito, Senhor. Confessa, Pai, eu errei, eu pequei, eu fiz porque achei que era melhor fazer assim, mas eu estou errado. Diante de Deus, não vale nosso argumento, a nossa justificativa. Diante de Deus, não vale o que nós pensamos, o que nós queremos. Diante de Deus, o que vale é a sua grandeza, o seu amor, a sua lealdade, a sua verdade, a sua santidade. Diante de Deus, o que vale é o compromisso que Ele tem para conosco. Que a tua palavra diz que ainda que a gente venha a retroceder, a tropeçar, a ser infiel, Ele jamais será infiel, Ele sempre será fiel. Ele tem compromisso com a verdade, Ele tem compromisso com a lealdade, Ele tem compromisso com a santidade. Então confessa, Senhor, eu preciso confessar os pecados, eu preciso confessar as minhas artimanhas, os meus planos, as minhas vontades, eu preciso confessar todas essas coisas, porque a tua palavra diz, porque o Senhor fala claramente, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar e não de lhe causar danos. Deus tem planos. Deus tem planos. Glória a Deus. Frequentemente eu ouço algumas pessoas falarem: na minha casa está tudo ruim. Na minha igreja está péssimo. Isso aqui está tudo errado. Mas se fosse comigo, isso aqui é diferente. Se fosse eu, era outro papo, outra conversa. Deus eterno, tu és Senhor. Queridos, Senhor, confessa. tu és Senhor. Não somos nada. Nós não podemos nada. Nós não temos condições de realizar nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Confessa. Se Deus quiser, às vezes nós temos alguns hábitos, até todo hábito. Amanhã eu estou lá na tua casa, se Deus quiser eu vou lá. Mas sabe aquela casa, se Deus quiser, como se fosse hábito? Se Deus quiser eu faço. Mas não fala como se de fato isso seja sincero no seu coração.
repetindo os mesmos erros, entra ano, sai ano, é as mesmas coisas, é os mesmos erros, é as mesmas vontades, batendo nas mesmas teclas. Tenha cuidado para não comer qualquer refeição, abrindo mão da graça de Deus. Hebreus capítulo 12 fala exatamente isso. Sejam filhos obedientes. Seja filhos obedientes. Abandone a prática do pecado. Deus, aleluia. Glória a Deus. Portanto, chore pelos pecados. Deus, da graça. Clame pedindo ao Senhor Deus. para que Ele possa te acompanhar. Você quer avivamento na sua vida? Você quer ser reavivado? Então, primeiro, seja realista. Não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Não brinca com coisas que exatamente você vai pensar, puxa, eu resolvo isso. Não, não é bem assim. O pecado, na verdade, alguns anos atrás eu até cheguei a falar uma frase que trouxe uma certa polêmica. Aí eu peguei e é verdade isso que eu vou falar. Pecado é prazeroso, é gostoso. O prazer do pecado, mas o pecado leva à morte, leva à destruição. Mas tem uma coisa que eu entendi também, que esconder a palavra de Deus no nosso coração é algo muito mais prazeroso. Esconder a palavra de Deus na nossa mente dá muito mais prazer. Então concentre-se na palavra de Deus. Glória a Deus. Concentre-se naquilo que Deus fala, não naquilo que as pessoas falam. Concentre-se naquilo que Deus quer, não naquilo que as pessoas querem. Concentre-se naquilo que Deus pode, não naquilo que você pode. Nós podemos fazer muitas coisas, mas Deus vai além. Deus supera nossas expectativas. Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Então, o caminho para o reavivamento é de fato ser realista para eu sei que eu não posso, mas eu quero estar na presença de Deus dia após dia, porque Ele pode. Eu confesso pecado, eu confesso falhas, eu confesso que muitas das vezes sou rebelde, sou arrogante, sou medíocre, mas eu também confesso que Jesus é o meu Senhor e Ele é o meu Redentor. Glória a Deus, aleluia. Esse é o caminho do reavivamento. Esse é o caminho do despertamento espiritual. Esse é o caminho para que a igreja possa enxergar qual é a boa e perfeita vontade de Deus para essa terra e para essa geração. Deus, aleluia. Terceira e última característica para que possamos viver um grande reavivamento. Aleluia. Glória a Deus. Examine a si mesmo diariamente, buscando glorificar o Senhor Oh Deus, aleluia. com aquilo que você pensa, com aquilo que você é. Todas as vezes que decidimos mudar de atitudes, nós choramos, nós clamamos, nós nos comprometemos a ser fiel a Deus. Mas tem uma coisa que eu pedi para o pastor Paulo, que
não basta clamar, que não basta chorar, que não basta ter um compromisso com a palavra de Deus naquele momento que a gente quer mudança. É preciso ter uma cobertura espiritual. É preciso ter gente cuidando de você. É preciso comprometimento com o relacionamento humano. De modo que lá nas cartas de Paulo, segundo Timóteo capítulo 13, 5, ele fala: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Sabe como eu posso examinar se estou na fé? É alguém mais maduro do que eu, para me acompanhar, para ligar para mim e falar: e aí, você está orando? E aí, você está conseguindo ler a palavra de Deus? Ah, mas isso é cobrança. Isso não é cobrança, isso é paternidade, isso é cobertura espiritual. Quem chega a isso como cobrança porque não quer estar debaixo do grande avivamento, porque o grande avivamento que Deus tem causado nesse país tem base nessa estrutura. Você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, de modo que a gente é estimulado a examinar a nós mesmos e ver se cada um de nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Saia dessa campanha com alguém, faça uma aliança com ela e fala assim: esse ano eu vou andar com essa pessoa vai me cobrar, essa pessoa vai chorar comigo, essa pessoa vai me estimular, essa pessoa vai me levantar, essa pessoa vai me ajudar, porque sozinho eu não posso andar, sozinho eu não consigo andar, mas como uma família, unidos, alicerçados, nós vamos marchar rumo às promessas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Leva a sério. Cobertura espiritual para quê? É para você levar a sério o devocional diário. O devocional é a oração, é o estudo da palavra, é a confissão de pecados. Amém, queridos? Vocês estão numa igreja, Glória a Deus, aleluia. onde os pastores desta igreja leva a sério isso. Glória a Deus. Leva a sério isso. Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados. Por ter pastor Paulo, pastor Albert. Vocês são privilegiados. Vamos servir a Deus comprometidos um com o outro, alicerçados um ao outro. Aleluia. Glória a Deus. Na realidade, muitas das vezes a gente consegue se unir com a pessoa que está junto conosco apenas para dizer: você viu a roupa do irmão? Pois é, rapaz. Você viu o sapato dela? Nossa! Puxa vida, por que o fulano está com essa cara? Será que aconteceu alguma coisa? Queridos, seja realista. Reconheça que isso é pecado. Abandone isso. Volte para a palavra de Deus. E comece a andar um com o outro dizendo: você viu o que Deus fez?
Deus curou. Aleluia. Deus salvou. Deus operou. Deus visitou. Deus transformou. Deus está atuando. Deus está fazendo. Deus está fazendo alguma coisa em nosso meio. Glória a Deus. Começa a parar. Irmão, você está sentindo alguma coisa? Não consigo. Então toque em mim. Junto comigo. Vamos orar. Você vai começar a aquecido. Porque eu estou cheio do fogo de Deus. E aí essa alegria será contagiante, essa voz será contagiante, essa verdade será contagiante. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é contagiante. Aleluia. Magnífico Jesus, tu és maravilhoso. Havia um homem chamado José. Deus maravilhoso. E esse homem era rico, próspero, mas andava no meio do povo. Houve um momento em que ele pegou tudo que tinha e doou. Poderoso Deus. Esse homem era amável. Esse homem era respeitado. Esse homem era querido. E as pessoas começaram a dar um apelido para ele. Vamos dar um apelido para o José. Qual o apelido? Já sei qual é o apelido dele. Filho do Espírito Santo, Barnabé. E então, a partir de então, seu nome passou a ser chamado Barnabé, filho do Espírito Santo. Por onde ele passava, ele contagiava. Por onde ele passava, ele estimulava. Por onde ele passava, ele levantava. Por onde ele passava, ele estava ajudando, apoiando, socorrendo. Por onde ele passava, o Espírito Santo fazia presença, de modo que o lugar onde eles estavam sempre era pequeno. Por onde ele passava, Deus estava passando por ele, porque ele era o Filho do Espírito Santo. Deus amado, aleluia. Quem quer ser filho do Espírito Santo está se colocando em pé em nome de Jesus. Deus amado, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É sentir a presença real do Espírito Santo. É entender o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no meu coração, eu começo a confessar pecado. Eu começo a arrepender por aquilo que fiz. Eu começo a reconhecer que as coisas não estão bem, que não está legal, mas vai ficar bom, vai ficar legal, vai ficar do jeito que Deus quer. É Deus. Sabe por quê? Porque é uma promessa. E a promessa é essa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazer prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar esperança. 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 Deus, aleluia. No futuro. Então, olha essa promessa. Quem é cheio do Espírito Santo. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Graças a Deus. Glória, glória, glória. Graças te damos, Jesus. Bendito seja o teu nome. Glória, glória, aleluia. Graças a Deus. Quem quer ser reavivado, Deus só maravilhoso. precisa de uma coisa. Aliás, 3 coisas. Ser realista. Seja realista. Uma das maiores estratégias de Satanás é nos convencer de que está tudo muito bem. Está legal assim. Elias, quando ele ficou sabendo Oh, Espírito de Deus. da realidade do seu povo, ele começou a chorar, Deus. clamar.
ao jejuar e o Deus dos Jesus. céus abriu nossos focos Oh, Deus. e fez prosperar os planos que Deus tinha para aquele povo. Seja realista. Começa a clamar, começa a chorar, profetize sobre os nossos secos. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Casamento não vai parar. Glória a Deus, aleluia. Vai ter vida. Glória a As Deus. crianças estão perto, tu vai falar. As crianças estão bem, está uma bênção, começa a profetizar. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Sabe o que acontece? Deus começa a gerar vida. Glória a Deus, aleluia. Identifica os pecados. Oh, eterno Deus, tu és grande e maravilhoso. Não basta ser realista. Pare. Veja onde está errado. Para de pedir A, B, C. Mas, Senhor, eis-me aqui. Para comigo. Trate comigo. Olha. Você não precisa passar por tribulação para alcançar a maturidade. Basta você ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu creio, Deus. Você não precisa passar pela dificuldade para alcançar a sabedoria. Ouça a voz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Evite problemas. Glória a Deus. Evite problemas. Glória a Deus. Confesse que os teus pecados. Deus. Aleluia. Deixe. É a terceira coisa que você precisa fazer na sua vida. Terceira coisa. Deus. Aleluia. Terceira coisa. Deus, querido da vitória, Jesus. É muito simples isso. Muito simples. Deus, tu és tremendo. Examine a si mesmo. Oh, glória a Deus. Deus maravilhoso, glória a Deus. Glórias ao teu nome. Examine a si Graças a mesmo. Deus. Deus, aleluia. Glória a Examine a Deus. si mesmo. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Tenha Deus. liberdade Oh, maravilhoso, Pai. para chorar agora diante de Deus. Oh, Deus, eu Tu creio, és Pai. maravilhoso. Você tem a liberdade de dobrar os joelhos um dia assim que você quiser. Deus maravilhoso. Você tem liberdade, se você não tem mais forças espirituais, a minha aqui na frente, eu vou orar por você. Deus, tu és tremendo. Tu és magnífico. Mas comece a orar, comece a chorar, comece a clamar.